mais forte do que nunca, por Brené Brown, página 107, capítulo 6, Ratos de esgoto e espertalhões. Lidando com limites, integridade e generosidade. Eu soube que iria me arrepender no instante em que resmunguei meu ok desanimado. Não era por causa do dinheiro. Sempre faço pelo menos 1/3 das minhas palestras de graça. É minha maneira de apoiar organizações ou iniciativas com as quais me identifico. Mas esse não era o motivo. Concordei em fazer a conferência porque, na primeira vez que havia recusado o convite, todos os organizadores reagiram com uma frase nada sutil, mas muito eficaz. Tomara que você não tenha esquecido as pessoas que te apoiaram antes de você ganhar tanta popularidade. Como as 2 mensagens que mais desencadeiam vergonha em todos nós são "Nunca sou bom o bastante" e "Quem você pensa que é?", a reação deles me pegou em cheio, na minha pretensão. Daí meu sim relutante. Infelizmente, meu sim relutante leva uns 10 minutos para se transformar num sim ressentido. E eu já estava nesse ponto quando uma das organizadoras do evento me telefonou para informar que eu iria dividir o quarto de hotel com outra palestrante. Depois de eu levar uns 5 minutos fazendo rodeios sobre dispor de um quarto só para mim, mas sem pedi-lo de forma explícita, ela acabou dizendo: "Todos os palestrantes dividem quartos. Sempre foi assim. E isso nunca trouxe problemas. Você está me dizendo que precisa de tratamento especial?" Metida, cuidado com a pretensão. Na minha família, ser exigente era um grande motivo de vergonha, especialmente para as mulheres. Seja descontraída, divertida e flexível. Precisa parar para usar o banheiro? Vamos parar quando não tivermos que atravessar a estrada para chegar ao posto de gasolina. Não gosta do que estamos comendo? Pois não coma. Fica enjoado no carro? Isso é coisa da sua cabeça. Infelizmente, ser fácil de agradar também significa não pedir o que eu precisava e nunca ser um inconveniente para ninguém. Assim, virei perita em provar que sou tão pouco exigente quanto qualquer um. A especialista em ficar ressentida. A expressão tratamento especial me acertou em cheio. "Não, eu divido o quarto. Está ótimo assim", respondi, pensando: detesto essa gente. Eles são um saco. E esse evento vai ser um saco. E minha companheira de quarto vai ser um saco também. No fim das contas, o evento foi maravilhoso. Os organizadores me deram uma lição valiosa e minha colega de quarto mudou a minha vida. Certo, ela não fez isso de um modo inspirador. Foi mais no estilo "juro por Deus que nunca mais". Isso também funciona. Na noite anterior ao evento, parei do lado de fora do quarto do hotel e fiz uma pequena prece antes de entrar. "Por favor, Deus, permita que eu seja receptivo e gentil. Permita que eu abrace esta experiência e me sinta grata por todas as novas oportunidades." Bati à porta. Enquanto usava a chave para entreabri-la, "Olá?", fiquei desolada quando alguém respondeu com um caloroso "Vamos entrando!" E, "Por favor, Deus, não me deixe ficar irritada por não ter chegado primeiro para marcar o território." Ao entrar no quarto, encontrei-a sentada no sofá, comendo um enorme pão doce, com as pernas esticadas e as solas das botas afundadas no braço acolchoado. Aproximei-me e me apresentei. "Olá, eu sou a Brené." Achei que minha prece estivesse funcionando, porque consegui me abster de dizer "É um prazer conhecê-la." "Tire essa porcaria de bota suja do sofá." Percebi que já havia uma pegada no tecido bege. A mulher agitou as mãos grudentas diante de mim e respondeu: "Desculpe, estou toda suja desse treco."
Não fosse isso, apertaria a sua mão. Sorri e retribuí o aceno, sentindo uma pontada de culpa por ser tão crítica. Não tem importância, respondi no meu tom mais animado. Parece uma delícia. Com as suas mãos sujas e pegajosas, ela foi remexendo o corpo na tentativa de descobrir um jeito de mudar de posição sem tocar no sofá. Quando eu já ia me oferecer para buscar um guardanapo, ela endireitou o corpo e se sentou. Então enfiou o resto do pão doce na boca e limpou as duas mãos na almofada do assento. Em seguida olhou para as mãos e, claramente insatisfeita com a quantidade de cobertura que restava nelas, tornou a limpá-las no sofá, evitando o pedaço do forro em que as esfregara na primeira vez. Meu rosto deve ter deixado transparecer meu horror enquanto eu olhava fixo para as almofadas sujas. Porque ela apenas sorriu, deu de ombros e disse: "Este sofá não é nosso." Fiquei sem ação e totalmente enojada. Ainda segurava a minha mala numa das mãos. Enquanto eu permaneci imóvel no meio do quarto, ela foi até a pequena cozinha, pegou um copo plástico de café, encheu com os 2 dedos de água e saiu para a varandia minúscula. Em seguida, acendeu um cigarro. Apertando a alça da mala com tanta força que meus dedos ficaram brancos, elevei um pouco a voz para que ela pudesse me ouvir pela fresta da porta da varanda. "Este quarto é de não fumantes. Acho que você não pode fumar aqui." Ela riu. "Eles não disseram nada sobre a varanda." "Você está brincando comigo?" "Falando sério, é proibido fumar em todo o hotel." Retruquei no meu tom mais severo e abalizado de ex-fumante. "Além disso, a fumaça está entrando no quarto." Ela tornou a rir. "Não tem importância. Depois a gente borrifa um pouco de perfume." "Está bem, Deus. Vou baixar as expectativas. Por favor, não me deixe matar ninguém, nem cometer nenhuma estupidez. Permita que eu guarde o ódio e a fúria dentro de mim. E por tudo que há de mais sagrado, permita que haja outro quarto disponível." 3 pedidos atendidos de quarto não são um mau resultado. E olhando para trás, acho que foi mesmo melhor não haver outro quarto disponível. Fiz a palestra de abertura na manhã seguinte e parti para o aeroporto 15 minutos depois de descer do palco. Parada no portão de embarque, aguardando a chamada para o meu voo, percebi que havia algo de errado. Eu estava encontrando defeitos em todas as pessoas que passavam por mim na área de embarque. A mulher à minha frente usava perfume em excesso. O homem atrás de mim fazia barulho ao mascar chiclete. Os pais do outro lado do saguão não deviam deixar os filhos comerem tanto doce. Fiquei na fila ruminando minha experiência no hotel e colhendo mais provas, nas pessoas à minha volta, do estado decadente da humanidade. Não conseguia tirar da cabeça a imagem da minha colega de quarto limpando as mãos no sofá. Mas minha irritação crescente era um sinal de alerta que eu já tinha aprendido a reconhecer. Uma coisa era ficar frustrada, enojada ou até ofendida com o comportamento dela, mas eu estava sentindo outra coisa, algo mais próximo da fúria do que da indignação. Estava fervendo de raiva, me sentindo a dona da verdade. O que, para mim, é uma emoção gatilho. Depois de anos lidando com esse sentimento, eu aprendera que, por mais que achasse estar certa, ou por mais errada que a outra pessoa parecesse estar, me sentir dona da verdade era uma emoção proibida para mim. Ela começa com a crença de que eu sou melhor do que os outros e sempre acaba por trazer à tona o pior de mim. No fim, me pego pensando, não sou boa o bastante. Enquanto eu estava parada ali, julgando todo mundo, fiquei curiosa a respeito do que estava acontecendo e compreendi que queria me livrar do peso de toda aquela negatividade que me oprimia. Assim que me sentei no avião, telefonei para minha terapeuta, Diana, e marquei uma sessão. Ao chegar em casa, no fim da tarde, e contar
toda a história a Steve, dava para ver que ele não sabia se devia rir ou se enfurecer. Optou por oferecer apoio de modo cauteloso. As crianças estão na casa da sua mãe, disse ele. Quer jantar fora e conversar mais um pouco? De que adianta? Rebati. Não há nada que eu possa comer para me sentir melhor. O que eu quero mesmo é um frango frito com purê de batatas. Preciso afogar meu ressentimento e minha raiva em comida. Ele riu. Parece uma delícia. Podemos comer o que você quiser. Mas eu sabia que essa seria apenas uma solução de curto prazo e iria de encontro ao meu frágil compromisso de não me entorpecer com comida, de modo que sugeri jantarmos uma salada no Café Express e darmos uma passada rápida no shopping para fazer umas compras. Sou decididamente capaz de sufocar a raiva com um lindo suéter novo. Relutante, Steve me lembrou do corte em nosso orçamento e sugeriu que dessemos uma volta depois da salada. Foi um momento sombrio. Não dá para enterrar o ressentimento com alface. E andar é bom para discutir e elaborar sentimentos, não para abafá-los. Então entrei na cozinha batendo os pés, feito uma criancinha birrenta. Enrolei uma fatia de carne do almoço num espetinho de queijo, comi tudo em 3 dentadas e fui dormir. Acordei muito irritada na manhã seguinte. A raiva continuava afiada. Não havia ressaca de comilança para embotar os sentimentos, nem roupa nova no armário para me distrair da minha soberba. Quando cheguei ao consultório de Diana, não me sentei no sofá. Praticamente me deixei desabafar nele entre resmungos. Cruzei os braços com força e esperei que ela dissesse alguma coisa. Diana apenas me olhou com uma expressão receptiva e um sorriso bondoso. Não era a resposta que eu queria. Por fim, eu disse: olhe, esse negócio de vida plena, despertar espiritual, é ótimo. Por mim, tudo bem. Na verdade, eu gosto disso. Exceto pelos ratos de esgoto e os espertalhões. Essas pessoas não valem nada. Mais tarde fiquei sabendo que Diana elegeu essa declaração como uma de suas melhores introduções de uma sessão de terapia. Ainda lembro muito bem como estava me sentindo naquela manhã. Lembro-me da minha convicção e da minha fúria contida. Diana se manteve receptiva e gentil. Era o nosso jeito de trabalhar. Ela criava um espaço livre de críticas e eu preenchia até a borda com as emoções não filtradas que conseguisse reunir. Depois organizávamos as coisas, sem julgamentos de valor. Ela disse: vejo que você está mesmo muito irritada. Fale-me dos ratos de esgoto e dos espertalhões. Quem são eles? Perguntei-lhe se tinha visto o filme de animação Por Água Abaixo. Ela pensou por um minuto, lembrando-se de todos os filmes que tinha visto com os netos, e por fim respondeu: não, acho que não. É sobre o quê? Fala de um ratinho ótimo, chamado Roddy, que é o animal de estimação de uma menina rica de Londres. Quando a família viaja em férias, ele sai de sua elegante gaiola e desfruta de toda a casa. Anda de smoking e dirige o carro da Barbie, a James Bond. Ele é britânico e fala um inglês impecável. Assiste à televisão e tem seus brinquedos. É super meticuloso e trabalhador. Mantém tudo limpíssimo e respeita os pertences da família. Um dia, quando a família ainda está fora da cidade, há um refluxo do esgoto e um rato de esgoto horroroso salta do ralo na pia da cozinha. O barrigão lhe cai sobre os jeans rasgados e ele usa uma jaqueta puída de couro. Os dedos dos pés ficam para fora dos buracos de seu tênis velho e ele tem unhas compridas e sujas. É um perfeito desordeiro. Arrota e solta gases. Faz cocô no chão. Vive farejando queijo e se empanturrando. É medonho. E quebra tudo na casa da família. Diana me olhava enquanto eu prosseguia. Então o rato do bairro elegante tenta jogá-lo no vaso sanitário e puxar a descarga. Mas Sidney, o outro rato, acaba fazendo Roddy descer pelo vaso, direto para o esgoto de Londres. O resto da história é a trama previsível.
O mocinho aprende a ser menos certinho, faz amizades e combate um vilão, blá 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 blá. O importante é que o rato de esgoto estraga tudo. Diana captou a ideia e me perguntou se eu havia encontrado algum rato de esgoto nos últimos tempos. Enveredei por minha história da mulher que limpara os dedos no sofá, da negação da comilança e do nosso compromisso idiota com o corte no orçamento. Só para esclarecer, disse ela, a sua colega de quarto era um rato de esgoto ou uma espertalhona? Tive que pensar por um minuto. As duas coisas. Ela era as duas coisas. O pior é isso. Diana disse então que precisava de ajuda para compreender os dois termos, de modo que fiz o melhor possível para explicar. O rato de esgoto não se importa com as regras e não respeita as coisas dos outros. O espertalhão, além de não obedecer às regras, ainda zomba das pessoas que as respeitam. Ele caçoa da lei. Faz troça de quem é como eu, gente que segue as normas. Por exemplo, uma amiga minha de faculdade estava saindo com um sujeito que era o pior espertalhão de todos os tempos. No fim de semana, alugamos um bug na praia. Havia um cartaz enorme na locadora que dizia: mantenha os pés e as mãos dentro do veículo. Então, é claro que, assim que saímos do estacionamento da locadora, ele começou a colocar o pé para fora, pela lateral do carro. Eu mandei parar com aquilo e ele riu. Opa! Fica com os pés dentro do bug. A Brené é a polícia do bug. 10 minutos depois, ele esmagou o tornozelo no meio-fio. E passamos 5 horas na emergência do hospital. Todos ficaram com pena dele, menos eu. Achei que aquilo foi uma babaquice. Os olhos de Diana foram se arregalando à medida que ela escutava. Entendi. Acho que compreendo a diferença entre os dois. Então vamos falar da sua companheira de quarto. Acho que ela estava zombando de você? Percebi o rumo que aquilo estava tomando e não ia deixar a coisa terminar numa discussão sobre eu estar levando o incidente para o lado pessoal. Ela estava zombando das regras, desrespeitando-as, apesar de eu ter deixado claro que elas eram importantes para mim. Logo, eu estava zombando do que era importante para mim. Isso é o mesmo que zombar de mim. Vi todos os episódios de Law and Order. Não venha tentar me enrolar. Sei. Diana respirou fundo e ficou calada. Não mordi a isca. Também respirei fundo e permaneci calada. Eu também sei jogar esse jogo. Você acha possível que, esse fim de semana, a sua companheira de quarto estivesse dando o melhor de si? Diana perguntou. Você está gozando com a minha cara. Fiquei furiosa. Total e completamente furiosa. Pela primeira vez, desde que começáramos a trabalhar juntas, eu não sabia ao certo nem mesmo se gostava dela e questionei seu julgamento. Fiquei totalmente fria. Estivera agitando os braços ao contar minha história, mas nesse momento voltei a cruzá-los bem apertados no peito e franzi os lábios. Depois respondi no meu tom mais formal. Não acredito que ela estivesse fazendo o melhor que podia. Você acha que ela estava dando o melhor de si? À medida que minha rigidez aumentava, Diana parecia descontrair-se um pouquinho, abrindo o rosto, o corpo e o coração para as possibilidades. Aquilo estava me deixando com náuseas. Sabe, não tenho certeza, respondeu. Mas penso, sim, que em geral as pessoas fazem o melhor que podem. Qual é a sua opinião? Qual é a minha opinião? Minha opinião é que esta conversa é uma completa idiotice. É isso que eu acho. Acho que a ideia de que as pessoas fazem o melhor que podem também é uma idiotice. Nem acredito que estou pagando por isso, pensei. Diana interrompeu essa reflexão de alto nível. Brené, você parece zangada. O que está havendo? Descruzei os braços, inclinei-me para a frente e apoiei os antebraços nos joelhos. Olhei
bem nos olhos de Diana e perguntei: você acha mesmo, no fundo do coração, que as pessoas fazem o melhor que podem? Ou será que é nisso que devemos acreditar por causa da nossa profissão? Falando sério, diga a verdade. Eu estava tão perto que, se ela vacilasse, seria impossível não notar. Diana sorriu e olhou para o alto. Depois fez que sim com a cabeça. Ah, meu Deus, você só pode estar gozando com a minha cara. Sim, ela disse. Sim, realmente acredito que todos nós fazemos o melhor que podemos com as ferramentas de que dispomos. Creio que podemos crescer e melhorar, mas também penso que a maioria de nós realmente dá o melhor de si. Bem, que ótimo. Bom para você. Eu não acho. E você... E seja lá quem está vendo seu sorriso lá no alto, podem sair cavalgando seus unicórnios pelo arco-íris e deixar o resto de nós, réis mortais, com o nosso sofrimento e nosso frango frito com purê. Nesse momento, Diana me disse que nosso horário havia acabado. E pela primeira vez, em muito tempo, fiquei grata ao ouvir isso. Não temos nada em comum. E eu estou com raiva. Ela ficou do lado da limpadora de mãos no sofá. Arrastei-me até o carro e saí para resolver umas coisas antes de ir para casa. Diana me apresentara algumas ideias extravagantes no decorrer do nosso trabalho conjunto, mas aquela era, sem sombra de dúvida, a mais ridícula e enfurecedora. Na fila do banco me flagrei balançando a cabeça e soltando suspiros exasperados. Fui arrancada dos meus resmungos quando a mulher à minha frente, que havia chegado ao balcão, começou a gritar com o caixa do banco que a atendia. Isso não pode estar certo! Não fiz esses saques! Quero falar com o gerente! Eu estava poucos passos atrás dela, de modo que pude ver e ouvir tudo. Era uma senhora branca, de uns 70 e tantos anos, e o rapaz que a atendia era negro e devia ter quase 30. O homem apontou para a sua supervisora, que atendia outro cliente uns 2 guichês adiante. A supervisora também era negra. Não, eu quero outro supervisor, gritou a mulher junto ao caixa. Lá vamos nós. Será que ela vai mesmo esperar até arrumar um supervisor branco? Qual é o problema das pessoas? A essa altura, a supervisora já tinha visto a comoção e se aproximou. Quando começou a acompanhar a senhora até o escritório, o caixa me chamou ao guichê. Em que posso ajudá-la? Perguntou. Possuída pelos demônios liberados na terapia, soltei o verbo no impulso. Você acha que as pessoas dão o melhor de si? A senhora viu o que acabou de acontecer? Retrucou ele sorrindo. Confirmei com a cabeça. Vi sim. Ela não gostou do que você lhe disse e queria um supervisor branco. Um horror. Ela tem medo que pegue o dinheiro dela. Explicou ele, arqueando as sobrancelhas e dando de ombros. Sim, eu ouvi tudo. Mas voltando à minha pergunta. Já que este é um exemplo perfeito, você acha que ela está fazendo o melhor que pode? O rapaz pensou um pouco. Deve estar. Sei lá. Ela está com medo. Quem sabe? Então fez uma breve pausa e perguntou. A senhora é psiquiatra? Ele não estava entendendo. Não, sou pesquisadora. Mas não consigo acreditar que você realmente acha que ela está fazendo o melhor que pode. Você tem certeza? Ignorando por completo a minha pergunta, ele explicou que havia se consultado com um psiquiatra quando voltou de 2 missões no Iraque. Disse que sua mulher tivera um caso com um conhecido dos dois e que isso havia acabado com ele. Na mesma hora, minha pergunta pareceu muito menos importante e conversamos durante uns 2 minutos sobre as experiências dele e a minha pesquisa. Ciente da fila que aumentava atrás de mim, agradeci ao caixa e guardei o dinheiro na bolsa. Quando me virei para sair, ele disse: a questão é que, em matéria de gente, nunca se sabe. Pode ser que aquela senhora tenha um filho viciado em drogas que rouba dinheiro da conta dela, ou um marido com Alzheimer que faz saques e depois não lembra.
Nunca se sabe. As pessoas não pensam direito quando estão com medo. Talvez isso seja o melhor que são capazes de fazer. Embora eu tentasse considerar a ideia de Diana absurda, havia algo de insidioso nela. Fui ficando obcecada. Nas 3 semanas seguintes, fiz a mesma pergunta a pouco mais de 40 pessoas. Primeiro, a um par de colegas e alguns alunos de pós-graduação. Depois recorri a alguns participantes de pesquisa anteriores. Era uma pergunta simples. Você acha que, de modo geral, as pessoas dão o melhor de si? Ao completar 15 entrevistas, cheguei à saturação. Já tinha aparecido os padrões e temas a partir dos quais eu poderia prever com precisão o que encontraria nas entrevistas restantes. Em primeiro lugar, os que diziam acreditar que as pessoas dão o melhor de si faziam ressalvas sistemáticas às suas respostas. Sei que parece ingenuidade. Ou, não há como ter certeza, mas acho que sim. Ou, sei que parece esquisito, mas... Eles demoravam a responder e pareciam quase se desculpar, como se tivessem tentado se convencer do contrário. Mas simplesmente não conseguissem perder a fé na humanidade. Também tomavam o cuidado de explicar que isso não significava que as pessoas não pudessem crescer ou mudar. Isso mesmo. Achavam que as pessoas em geral faziam o melhor que podiam com os recursos de que dispunham. Já os que não acreditavam que as pessoas dão o melhor de si eram passionais e não tinham dúvida da resposta. Não os ouvi dizer nenhuma vez sequer algo como não tenho certeza, mas acho que não. Era sempre alguma versão de um enfático não, não mesmo, de jeito nenhum. Ao contrário dos partidários do sim, cerca de 80% dos que responderam não usavam a si mesmos como exemplos. Sei que eu não faço o melhor possível, então por que deveria supor que os outros fazem? Ou ainda, eu vivo fazendo o corpo mole. Ou, não me empenho 110% quando deveria. Eles julgavam seus esforços com a mesma rigidez com que julgavam os esforços dos outros. Era claramente importante para eles reconhecer essa paridade. Também comecei a ver outro padrão que me preocupou. Os participantes de pesquisas anteriores que responderam não, também eram pessoas que tinham dificuldade para lidar com o próprio perfeccionismo. Expressavam-se ou apressavam-se em destacar que nem mesmo faziam o melhor que podiam e davam exemplos de situações em que não tinham dado o melhor de si. Eram tão rigorosos com os outros quanto consigo mesmos. Todos os participantes que responderam sim estavam no grupo das pessoas que eu havia identificado como de bom coração. Pessoas dispostas a serem vulneráveis e que confiavam no próprio valor. Elas também ofereceram exemplos de situações em que cometeram erros ou não deram o melhor de si, mas, em vez de destacarem que poderiam ou deveriam ter se saído melhor, explicavam que, apesar de não terem ficado à altura das exigências, suas intenções eram boas e elas haviam tentado. Em termos profissionais, logo vi o que estava emergindo. Mas, em termos pessoais, não me identifiquei até ser sugada sanitário abaixo pela força da descarga, como o ratinho Rudy. Isso aconteceu perto do final do experimento, quando fui jantar com uma nova amiga. É claro que achei que seria divertido fazer a pergunta a ela. Tínhamos muito em comum e calculei que ela responderia não, como eu. Nossa hiperatividade e baixa tolerância à gente preguiçosa eram pontos em comum que nos haviam atraído como amigas em potencial. Entrei no assunto no instante em que nos sentamos. Pois é, tenho uma pergunta de pesquisa para você. Você acha que, de modo geral, as pessoas dão o melhor de si? Ela rebateu com uma negativa atrevida e previsível. Caramba! De jeito nenhum! Não é?
Concordo plenamente. Emendei sorrindo. Então ela se debruçou sobre a mesa e deu início a uma explicação acelerada. Veja a amamentação, por exemplo. Atualmente estou amamentando minha filha. Sim, é difícil. Sim, é exaustivo. Sim, tive 3 infecções e toda vez que ela começa a sugar, parece que há cacos de vidro cortando o meu mamilo. Mas, por favor, não me venha com essa de precisar ter o corpo de volta, de se sentir cansada demais ou de precisar dar mamadeiras por causa do trabalho. Se a mulher não pretende amamentar por pelo menos 1 ano, deve pensar 2 vezes antes de ter filhos. Ela não vai dar o melhor de si. Será que não pensa que os filhos merecem o melhor? Desistir é pura preguiça. E se desistir é mesmo o melhor que a mulher pode fazer, então talvez o melhor dela não seja bom o bastante. E lá estava eu, um ratinho de esgoto barrigudo com minha jaquetinha surrada de couro e minhas mini calças jeans puídas. Quase dava para sentir o cheiro do queijo. Eu era o rato de esgoto dela. Amamentei meus filhos por um período muito curto de tempo, que não chegou nem perto de 1 ano. Senti uma necessidade avassaladora de explicar à minha nova amiga que eu tivera hiperêmese gravídica aguda nas primeiras 20 semanas da minha 2 gestações e que tinha feito o máximo que podia em matéria de amamentação. Queria explicar que usar a bomba para tirar leite tinha sido dificílimo para mim e que eu havia tentado até não conseguir mais. Queria convencê-la de que amo tanto os meus filhos quanto ela ama os dela. Queria que ela soubesse que eu tinha feito o melhor que podia. Mas não disse nada, porque a única coisa que consegui pensar foi nas pessoas que eu julgava e que provavelmente gostariam de me dizer: você não me conhece, você não sabe nada a respeito de mim. Por favor, não me julgue. Aliás, eu também não queria ser obrigada a defender minhas escolhas como mãe. Há pelo menos 1 milhão de maneiras de uma mulher ser uma mãe excelente. E nenhuma delas depende da amamentação ou de qualquer uma dessas questões polêmicas. Boas mães sabem que são dignas de amor e de aceitação, e por isso criam filhos que sabem que merecem o mesmo. Envergonhar outras mães não é uma dos bilhões de maneiras de ser uma excelente mãe. Ao chegar em casa nessa noite, encontrei Steve sentado na cozinha. Quando ele me perguntou como tinha sido o jantar, eu me dei conta de que não lhe fizera a pergunta da pesquisa. Então lhe disse que queria uma resposta antes de lhe dar o resumo do jantar. Ele passou uns bons 10 minutos pensando. Como ele é pediatra, costuma ver o que há de melhor e de pior nas pessoas. Ficou olhando fixo pela janela. Percebi que não estava sendo fácil responder. Por fim, quando tornou a olhar para mim, ele tinha a mesma expressão que Diana no consultório. Não sei. Não sei mesmo. Só sei que a minha vida fica melhor quando suponho que as pessoas estão fazendo o melhor que podem. Isso evita que eu faça julgamentos e permite que eu me concentre nas coisas como são, não em como deveria ou poderiam ser. Sua resposta me soou verdadeira. Não era uma verdade fácil, mas era verdade. 1 mês e 40 entrevistas depois, voltei ao consultório de Diana. Sentei-me no sofá com as pernas cruzadas sobre o corpo e meu diário na mão. Diana também segurava seu caderno de notas e me fitava com seu rosto receptivo e seus olhos bondosos quando perguntou: como você está? Desatei a chorar e afirmei: as pessoas fazem o melhor que podem. Diana não fez nada além de me olhar com compaixão. Não me deu uma estrelinha dourada nem um tapinha nas costas. Não me disse: muito bem, jovem Jedi. Neca. Já sei o que aconteceu. Eu devia ter dito a eles do que precisava. Devia ter recusado o convite para o evento ou, no mínimo, insistido em ter um quarto só para mim. Diana me olhou e, sem um pingo de ironia, nem tiradas do tipo eu bem que te avisei, disse: você fez o melhor que podia.
No instante em que ela disse isso, pensei estar ouvindo Maya Angelou falar de como é mais fácil agir corretamente quando temos o conhecimento necessário. Falei então das ideias de Steve, que me pareciam muito sensatas e bonitas. Steve diz que a vida dele fica melhor quando ele supõe que as pessoas estão fazendo o melhor que podem. Acho que ele tem razão. Aprendi uma das coisas difíceis a respeito de mim mesmo e de outras pessoas. É uma questão muito poderosa. Sim, concordou Diana. É uma questão muito poderosa. Quer me contar o que aprendeu? Eu adoraria ouvir. Expliquei que, logo no início do meu trabalho, eu havia descoberto que as pessoas mais compassivas que eu entrevistava também eram as que tinham os limites mais bem definidos e respeitados. Na época, aquilo me surpreendera, mas agora eu entendia. Essas pessoas presumiam que os outros estavam dando o melhor de si, mas também deixavam claras as suas necessidades e não toleravam papo furado. Eu vivia de maneira oposta. Supunha que as pessoas não faziam o melhor que podiam, por isso as julgava e lutava constantemente contra o sentimento de decepção, o que era mais fácil do que estabelecer limites. É difícil demarcar limites quando a pessoa quer ser benquista, agradar todo mundo e ser descontraída, divertida e flexível. As pessoas compassivas pedem aos outros o que necessitam. Dizem não quando precisam e só dizem sim quando falam sério. São compassivas porque seus limites as mantêm longe de ressentimentos. Ao receber o convite para fazer uma palestra no evento, eu disse sim, quando na verdade queria dizer não. Não valorizei meu trabalho nem minhas necessidades, e os organizadores do evento, por sua vez, não valorizaram meu trabalho nem minhas necessidades. Sabe qual é a ironia em relação aos honorários por palestras ou conferências? Quando cobro o valor total dos honorários, as pessoas se mostram respeitosas e profissionais. Quando faço alguma palestra sem cobrar porque me importo com a causa, as pessoas se mostram respeitosas e profissionais. Quando faço algo por se sentir forçada, pressionada ou levada a agir por culpa ou vergonha, espero que as pessoas, além de respeitosas e profissionais, também se mostrem agradecidas. Em 90% das vezes, elas não fazem nada disso. Como podemos esperar que as pessoas valorizem nosso trabalho quando não nos valorizamos o bastante para estabelecer e manter limites desconfortáveis? Contei a Diana que tinha levado a questão ainda mais longe, com um grupo de religiosos que ajudam famílias da zona rural que vivem na pobreza. Descrevi como havia pedido a esses homens e mulheres que pensassem em alguém que eles julgavam mal e porque nutrissem certo ressentimento, e escrevesse o nome dessa pessoa num pedaço de papel. Depois pedi que eles acompanhassem meu raciocínio por 1 minuto. E se a fonte mais segura de todas lhe dissesse que a pessoa cujo nome vocês escreveram no papel está fazendo absolutamente o melhor que pode? A resistência foi imediata. Não acredito. Quem é essa fonte segura? Essa foi fácil. Afinal, tratava-se de religiosos. Quem disse isso foi Deus, respondi. Uma mulher irrompeu em prantos. Ela e o marido estavam sentados lado a lado. Os dois eram diáconos e, sem combinar nada, tinham escrito o nome da mesma pessoa. Perguntei à mulher se ela gostaria de compartilhar com o grupo o que estava sentindo. James? A pessoa que ambos haviam apontado era um homem que morava com 6 filhos pequenos no deserto. Ele e sua mulher tinham um longo histórico de abuso de substâncias e fazia anos que assistentes sociais entravam e saíam de suas vidas. Com certa regularidade, os religiosos levavam para James e seus familiares comida, fraldas e fórmula infantil, mas estavam convencidos de que o homem vendia esses produtos para arranjar dinheiro para beber, pelo menos com a mesma frequência com que o usava para comprar algo para a família. Com voz trêmula, a mulher afirmou: se Deus me disse que James está fazendo o melhor que pode, eu faria das duas uma. Ou continuaria a levar tudo o que pudesse, quando pudesse, e deixaria de julgá-lo, ou tomaria a decisão de que eu não poderia continuar dando qualquer coisa diretamente a ele,
De um modo ou de outro, eu teria que parar de sentir tanta raiva, de julgar e de esperar que aconteça algo diferente. O marido pôs o braço em volta dos ombros dela, segurando o próprio choro. Olhou para o grupo e disse: só estamos muito cansados. Muito cansados de ficar com raiva e de sentir que não dão valor aos nossos esforços. Diana escutava atentamente e quando terminei disse: tem razão. Este é um trabalho difícil e importante para você. Dessa vez senti meu rosto e meu coração se abrirem. Sim, é difícil e estou cansada. Mas o cansaço que sinto ao fazer esse tipo de exploração é diferente do cansaço por ficar irritada e ressentida o tempo todo. É um cansaço bom, não um cansaço do tipo que pede frango frito para ser compensado. Agradeço! Se inscreva, curta, compartilhe. Lendo para você. Tchau, tchau.